Olá, meus irmãos, muito bom dia. Que a paz de Cristo esteja contigo. Estamos dando início aqui mais uma intercessão. Eu quero te convidar para você participar aqui da palavra, da oração. Nesse momento nós vamos colocar a nossa vida, a nossa casa, os nossos afazeres na mão do Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele que vai a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora. E todo aquele que vai a Ele diz que Ele não vai jogar fora. Pelo contrário, quando nós estamos na mão do Senhor, se encontramos seguros. Na mão do Senhor ninguém pode nos tomar, não pode arrebatá-lo. E nessa manhã nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, vamos falar com o Senhor. Daqui a pouco nós vamos orar mais, mas daqui a pouco nós vamos compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração, para o meu coração, para que possamos cada vez mais se fortalecer no Senhor. Queria convidar você para você fechar os seus olhos por um momento e falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, nesse momento, Senhor, mais uma vez nós queremos agradecer por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, agradecer pelas bênçãos derramadas, Senhor, que são muitas. E queremos colocar diante do Senhor esse momento, meu Pai, momento em que nós vamos abrir a Escritura Sagrada e o Senhor vai falar conosco, Pai. Tenha liberdade no meio de nós, tenha liberdade para alcançar aquele que está ferido, aquele que está machucado, tenha liberdade para alcançar aquele que está desanimado, triste, abatido, meu Deus, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que o Senhor dá vigor aos cansados, levanta os abatidos. O Senhor diz que os jovens se cansarão, mas os que esperam no Senhor, Pai, esses voarão como águia. E nessa manhã nos colocamos aqui na Tua presença, Senhor, para Te agradecer, pedir ao Senhor, meu Deus, que alcança todos aqueles que vão participar conosco, meu Pai, dessa transmissão, Senhor. Que o Senhor possa estar indo de encontro, que a palavra pode falar fortemente no coração de cada um, Senhor. Pois nós colocamos tudo em Tuas mãos e declaramos, meu Deus, a vitória dessa pessoa. Toma também, meu Deus, em Tuas mãos, aquela pessoa que está desenganada pela medicina, e ela, ao ouvir a Tua palavra, meu Deus, que o Senhor possa avivar a fé, trazer uma expectativa no coração dessa pessoa, Pai, para que ela possa entender que o Senhor ainda continua no controle de todas as coisas, Pai. Assim nós oramos e assim nós Te agradecemos no nome de Jesus. Meus amados e as minhas amadas, e Deus abençoa. Eu quero compartilhar uma palavra que está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 23. Se você quiser acompanhar conosco, vai ser um prazer. A Bíblia fala aqui de um livramento que Davi, ele vai livrar Keila. Eu queria compartilhar essa palavra com você, com vocês, e eu creio que essa palavra ela vai fruir, vai manifestar na sua vida, ou através da sua vida em outras pessoas. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 23, a partir do versículo 1. Eu queria compartilhar com você e queria que você depois transmitisse esse link para outras pessoas. Talvez você conheça alguém que está precisando de uma força, de um apoio, e talvez essa pessoa ouvindo a palavra, ela vai entender que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Ele diz assim no versículo 1: E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila, e saqueia as areias. E consultou Davi o Senhor, dizendo: Ferirei eu o filisteu, e este filisteu? E disse o Senhor a Davi: Vai, e ferirá o filisteu, e livrará Keila. Porém, os homens de Davi disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra o esquadrão do filisteu. Então
Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor respondeu e disse: levanta, desce aquela, porque te dou o filisteu nas tuas mãos. Isso aqui dá um grande exemplo para nós. Davi, antes de ir atrás do filisteu, para ir para a batalha, a primeira vez ele consultou o Senhor: Senhor, eu irei ou não irei? Mas os homens que estavam com Davi, eles não acreditaram. Eles falaram para Davi: olha, nós não podemos ir para lá, lá tem um batalhão muito maior do que nós. E Davi tornou a consultar o Senhor, tornou a perguntar ao Senhor, e o Senhor respondeu para ele: certamente você irá e vai vencer, pois eu vou dar, o Senhor falou, eu vou dar os filisteus nas tuas mãos. Às vezes é exatamente assim que acontece conosco. Às vezes nós estamos com alguém, às vezes passando uma luta, passando uma batalha, uma dificuldade, e às vezes tem gente do nosso lado que, em vez de nos colocar para cima, levantar o nosso astral, aquela pessoa vem com as palavras negativas, como da mesma forma que os homens de Davi vieram. Os homens vieram ao ponto de Davi consultar o Senhor e perguntar ao Senhor se ele ia ou não ia. E o Senhor falou para ele: certamente você vai vencer. Eu vou entregar nas tuas mãos, filisteu. E isso dá um grande exemplo para nossas vidas, porque existem coisas que, quando nós fizemos da nossa maneira, agimos da nossa própria sabedoria, muitas das vezes dá tudo errado. Davi, ele não foi pelo impulso e nem tampouco ouviu os homens dele. O primeiro passo que ele fez foi consultar o Senhor, foi pedir a direção ao Senhor. E o segredo está aqui, é que nós, muitas das vezes, infelizmente, pela nossa sabedoria, pela nossa capacidade, achamos que somos capazes sozinhos de vencer uma batalha. Davi não, ele consultou o Senhor: Senhor, eu vou atrás desse filisteu para salvar aquela. O Senhor, certamente você irá e vai vencer. Mas os homens que estavam com Davi vieram com palavras negativas, tirando até o foco de Davi. Mas Davi novamente tornou a consultar o Senhor. E muitas das vezes é no meio dessa dúvida que nós temos que fazer como Davi fez. Davi tornou a consultar o Senhor. Ele já tinha recebido a palavra do Senhor, que ele ia vencer a batalha, mas os homens que estavam com ele estavam desanimados, ele estava perdido, e eles falaram: nós não vamos conseguir chegar lá, nós não vamos conseguir lá, os homens são mais fortes do que nós. Aí Davi foi lá e tornou consultar o Senhor. E muitas das vezes é no meio da dúvida que muitas das vezes nós temos que ir até o Senhor, consultar o Senhor, pedir a direção do Senhor: Senhor, de que forma eu vou para essa batalha, eu vou se vestir de quê? E o Senhor exatamente vai falar para você: se veste da armadura de Deus, se veste da minha presença, e você vai vencer. Ninguém vence sozinho. E a gente precisa entender que quando nós vamos para uma batalha, nós não estamos só. O Senhor está conosco. O Senhor, ele na mesma hora, ele não deu palavras negativas para Davi. Mesmo que os homens de Davi, os soldados de Davi, ele falou: olha, nós não podemos ir para lá para vencer, lá tem uma multidão. Mas Davi, no meio das dúvidas, ele torna a consultar o Senhor de novo. Ele vai lá e pergunta para o Senhor: Senhor, eu irei ou não irei? Eu vou pelejar contra os filisteus? E o Senhor: certamente você vai e vai conseguir, porque eu vou dar os filisteus nas tuas mãos. Aí Davi foi e descansou no Senhor. Aí ele vai para a batalha seguro. E é isso que nós precisamos entender. Nós não podemos agir da nossa maneira.
Às vezes nós queremos agir da nossa maneira porque achamos que somos capazes, achamos até que somos melhores do que outras pessoas. Não, nós temos que, na verdade, buscar o Senhor, buscar a direção de Deus, andar como o Senhor está mandando a gente fazer, pedir a Deus, consultar a Deus: Senhor, de que forma eu vou agir contra essa situação que se levantou, contra essa tempestade que levantou. E se você tiver dúvida na sua caminhada, faz como Davi fez. Davi voltou pela segunda vez para tornar a consultar o Senhor, para saber do Senhor se realmente era que o Senhor queria, se ele vencesse aquela batalha, vencesse o filisteu ou não. E ele tornou, talvez, o coração de Davi pode ter uma dúvida, por causa do soldado ter falado para ele: olha, nós não vamos conseguir. Colocado ali aquela frieza no coração, mas ele fez de uma forma sensata e correta. Ele não foi pelo impulso dele, não foi pelo conhecimento dele, ele tornou consultar o Senhor. Meu irmão, não tenha dúvida. Quando o Senhor prometeu alguma coisa e te deu uma promessa, e você está respaldado em uma palavra de Deus, não tenha dúvida, vá. E se você tiver alguma dúvida, faz como Davi fez. Davi, ele voltou a consultar o Senhor. E o Senhor falou para ele exatamente: você pode ir para a batalha, que eu vou entregar os filisteus nas tuas mãos. Davi, ele vai para a batalha, não confiando nem nele, nem nos homens dele. Ele foi confiando no Senhor. E nós precisamos confiar no Senhor, colocar as nossas dúvidas, as nossas batalhas, as nossas dificuldades, e falar para o Senhor: Senhor, o que eu vou fazer? Porque muitas das vezes nós se encontramos em um lugar como se fosse um beco sem saída. Mas para o Senhor, não existe nada que o Senhor não possa fazer. Não existe nada que o Senhor não possa nos ajudar. Depende de nós, depende da nossa ação diante do Senhor, colocar a nossa fé em prática e falar com o Senhor: Senhor, eu vou passar batalha, eu não vou sozinho, eu sei que o Senhor está comigo. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que confiar no Senhor. Às vezes nós somos levados a algum lugar, para a gente viver o propósito de Deus, não o nosso propósito. Às vezes Deus te leva você em alguma terra, em algum lugar, em alguma casa, mas para você viver o propósito dele, para você falar do grande amor dele, falar para aquela pessoa que há salvação, falar para aquela pessoa que o Senhor não vai abandonar, por mais difícil que aquela pessoa esteja vivendo. Talvez aquela pessoa está como aquela viúva, que disse que não tinha nada em casa, a não ser um pouquinho de farinha, uma botija de azeite. Talvez para ela estava pensando que era a última refeição dela e do filho. Mas ela confiou no homem de Deus. E fez exatamente o que o homem de Deus tinha orientado a ela. Tem pessoas assim, que vêm até na igreja, chega aqui, procura os pastores, pede conselho, e o pastor vai lá dentro da palavra, não baseado na sabedoria, no conhecimento dele da palavra, mas vai lá baseado na palavra, dá um conselho para aquela pessoa, mas aquela pessoa muitas das vezes não ouve o pastor, muitas das vezes aquela pessoa não coloca aquilo em prática, e acha que não vai ser da forma que o pastor instruiu através da palavra. Muitas das vezes aquela pessoa é instruída pelo próprio conhecimento dela, ou dele. Então nós precisamos consultar o Senhor. Nós não podemos ir saindo por aí e achar que é da nossa maneira, porque nós somos capazes. Não faça isso. Antes de você tomar uma decisão na sua vida, antes de você, consulta o Senhor. Coloca o joelho seu no pó, coloca o rosto no pó, ora a Deus. Deus vai te dar uma palavra para você vencer a batalha que você está passando. Talvez os olhos humanos, você fala: olha, eu não vou conseguir, fulano não conseguiu, Beltrano não conseguiu. Mas se você for
para lá cheio de coragem, com disposição e com uma palavra de Deus, certamente você vai conseguir. Foi essa que a palavra de Deus deu para Davi. Quando Davi pergunta, ele torna, Davi tornou no versículo 4, então Davi tornou a consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu e disse: levanta, desce a queira, porque eu te dou os filisteus na tua mão. Ele voltou a consultar o Senhor, por quê? Por causa dos próprios exércitos de Davi, os homens de Davi, eles vieram com a palavra negativa: nós não vamos conseguir vencer essa batalha, eles são mais fortes, eles têm mais homem. Mas em meio àquelas palavras negativas, provavelmente Davi falou: não, eu vou consultar o Senhor, será que esses homens estão certos ou estão errados? Davi torna novamente chegar para o Senhor e perguntar ao Senhor de que maneira que ele ia agir. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando, eu não sei as dificuldades que você está tendo, para até entender a palavra de Deus, mas de uma coisa eu sei: se você consultar o Senhor, Deus vai dar a direção certa. Se você orar ao Senhor, Deus vai responder você. Deus, Ele sempre está com os ouvidos atentos à nossa oração. Mas a nossa oração, para chegar até o coração de Deus, precisa ser uma oração sincera. Precisamos ser honestos conosco mesmo. Conosco mesmo, porque o Senhor nos conhece como ninguém. Precisamos depositar esse momento, momentos de batalha, de luta, e colocar nas mãos do Senhor. Consulte o Senhor: Senhor, de que forma eu vou agir com fulano, eu vou falar, me dê uma direção para isso, uma direção para aquilo, e conversa. Talvez você está passando uma luta e ainda não encontrou uma resposta, talvez você perguntou a Deus a primeira vez, mas no meio da dúvida, você não foi a segunda vez ao Senhor, para perguntar para o Senhor: Senhor, o que eu devo fazer? Davi, no meio da dúvida, no meio do desânimo dos homens dele, ele tornou a consultar o Senhor. Consulta o Senhor, pede a Ele: Senhor, eu não sozinho, eu não vou chegar lá, se o Senhor não estiver comigo, eu não vou chegar lá, me dá uma palavra, vai me sustentar de pé. É a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos alimenta. Se não fosse assim, o Senhor não deixaria escrito para nós. Ele disse que não só do pão viverá um homem. Realmente o homem não vive só do pão, mas ele vive da palavra de Deus. E você precisa entender: olha, pastor, eu estou com uma dúvida, de que maneira eu vou resolver a tempestade que levantou. Eu não sei qual a tempestade que levantou, mas eu tenho certeza, se você consultar o Senhor, se você colocar em prática e falar com o Senhor, exatamente o Senhor vai te dar a direção. O Senhor, evidentemente, vai abrir seus caminhos para que você alcance aquilo que Ele te prometeu. Talvez você esteja vivendo um momento difícil no seu casamento, está vivendo um momento difícil com a sua família, está vivendo um momento difícil com o seu funcionário, está vivendo um momento difícil com alguém que está muito próximo de você e que você ajudou muito, e agora essa pessoa te decepcionou, essa pessoa virou as costas para você no momento que você mais precisou dessa pessoa, essa pessoa virou as costas para você. Talvez essa pessoa está olhando para você, talvez está até rindo, zombando de você. E talvez o inimigo, ele plantou algo no seu coração, para que você não volte a buscar o Senhor. Não busque o Senhor. Fala para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eu quero dar um passo para frente, mas na sua direção. Eu não quero agir da minha maneira, eu quero agir através da sua instrução. Davi, quando recebeu a palavra, provavelmente ele deve ter ficado abatido, sim, mas
ele fez a coisa certa. Apesar dos homens dele, vieram com as palavras negativas para ele, o que ele fez? Ele tornou a consultar o Senhor. Se você tem dúvida, torna a consultar o Senhor. Se você já tem uma palavra e tem dúvida, torna a consultar o Senhor. Torna a perguntar para o Senhor: Senhor, o que eu devo fazer? E provavelmente o Senhor vai te dar a direção. Guarda essa palavra no seu coração. Guarda, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida, pelos seus familiares. Eu quero colocar essa pauta, essa dúvida na mão do Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai entrar com a provisão sobre a tua vida. Eu quero te convidar agora para você unir a nossa fé junto e para a gente orar. Eu também quero aproveitar essa oportunidade aqui para parabenizar a irmã Claudiné Tavares, que ela contou um testemunho um dia desse aqui na live, que 23 anos casado, e agora Deus deu uma promessa para ela, uma promessa, um filho, que vai se chamar Caleb, e que Caleb seja uma bênção de Deus na vida dela, do Adriano, dos avós, dos tios, das tias, dos avós. E parabéns mesmo para você, Cláudia, que Deus continue te abençoando, essa grande mulher de Deus, essa grande pessoa que a gente tem como pessoa da nossa família. Deus continue te abençoando. Eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Fecha teus olhos, meu Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por o Senhor nos direcionar aquilo que é certo, aquilo que é perfeito. Meu Deus, nos ensinar. Davi, ele foi para a batalha, ele foi contra os filisteus, mas ele não foi pelo impulso dele, pelo desejo dele do coração, não, Pai. Ele consultou o Senhor, mas no meio da caminhada, Senhor, os homens vieram e olharam, provavelmente viu muitos homens de guerra, e falou para Davi: olha, Davi, nós não vamos conseguir, não adianta você ir. E talvez bateu essa dúvida no coração de Davi, como pode estar batendo no seu coração, e Davi torna novamente consultar o Senhor, e o Senhor disse: não, você pode ir, porque eu vou dar os filisteus nas tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Oramos, meu Deus, em nome de Jesus, pela nossa casa, pela nossa família. Eu nessa manhã, eu coloco o Senhor na frente da batalha, porque eu sei que o Senhor, meu Deus, tudo o Senhor pode, tudo o Senhor conhece, tudo o Senhor sabe, Pai. Eu quero orar pelo meu irmão, que passou por uma cirurgia, pelo Roque, está lá se recuperando, Senhor, em nome de Jesus. Eu também quero orar, meu Deus, em nome de Jesus, pelo irmão lá de São João da Barra. Meu Deus, a irmã falou que ele está na Santa Casa, ele não está na Santa Casa, provavelmente ele está em outro hospital, mas, meu Deus, toma ele em tuas mãos, Senhor. Opera, meu Pai, na vida desse irmão, meu Pai, que está passando por uma luta, por uma batalha. Meu Deus, nós oramos, meu Deus, e colocamos tudo nas tuas mãos, Pai. Oramos, meu Deus, em nome de Jesus, pela igreja. Oramos, meu Deus, pelaquela ovelha que muitas das vezes está dentro da pandemia sem vir na igreja, Pai. Muitas das vezes estavam assistindo o culto pelo YouTube, mas, meu Deus, em nome de Jesus, toca no coração dessa pessoa, para que ela venha congregar conosco aqui na casa do Senhor, Pai, para que essa pessoa venha entender a necessidade de ouvir e de receber a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, muitas pessoas dizem, muitas das vezes é melhor estar em casa, vendo pela televisão, vendo pelo YouTube. Senhor, o melhor lugar para a gente estar é na Tua casa, na Tua presença, Senhor. Meu Deus, eu coloco a vida de todo em Tuas mãos, Pai. Eu oro aqui com meus irmãos, eu uno a minha fé, meu Pai, com os irmãos que assistem todos os dias pela manhã com o pastor José Carlos. Meu Deus, no nome de Jesus, essa intercessão, a irmã Cláudia e outros mais, meu Deus, como a minha esposa, a minha filha, meu Deus, e outros, Cosme, o irmão Carlos e todos os outros, a irmã Miriam. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha abraçar a causa de cada um, que
Que o Senhor venha fortalecer a cada um, cada dia mais, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu coloco, meu Deus, essa cidade. Traga uma indústria para essa cidade. Eu coloco, meu Deus, a Câmara de Vereadores. Eu coloco em tuas mãos o prefeito. Eu coloco o governador. Meu Deus, no nome de Jesus. Eu coloco, meu Deus, as autoridades, meu Deus, o presidente da República. Meu Deus, eu coloco diante do Senhor, porque o Senhor nos ensina para orar pelas autoridades, Pai. E o Senhor diz que nenhuma autoridade, toda ela é constituída pelo Senhor. Ela vem do Senhor, meu Pai. E o Senhor manda a gente orar, e por isso que nós oramos, Pai. Eu quero agradecer o Senhor em nome de Jesus, Pai. Pedindo ao Senhor que visita todos, que o Senhor dê esse dia abençoado, meu Pai, para cada pessoa, Pai. Assim, meu Deus, eu oro, e assim coloco tudo em tuas mãos. E pela fé, meu Pai, com certeza, o Senhor vai dar a vitória, já deu a vitória, como o Senhor fez para Davi. Pai, nós sabemos, Deus, que tudo vem da direção do Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus. Também quero agradecer o Mateus que está aqui comigo, o pastor Ronaldo, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa conceder esse dia abençoado, e que seja um dia de glória, de alegria, em nome de Jesus. Assim oro e assim te agradeço, no nome de Jesus. Olha, um forte abraço a todos, Deus abençoa, tenha uma ótima terça-feira, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Um forte abraço, Deus te abençoa, e até a próxima, até quarta-feira, no nome de Jesus.